aleluia, aleluia. Eu descobri que tu és um bom amigo, aleluia. Eu descobri que tu és meu bom pastor, bom pastor. Eu descobri que em tua face há uma luz que irradia paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu descobri que em ti existe justiça, aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Quero render-te louvores, quero seguir teu querer, quero sentir tua presença, quero obter teu amor. Aleluia, 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 aleluia. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, o nome que inspira devoção e o mais puro amor, o nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir, pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará.
Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, que invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Já convidar também o pastor Geraldo para estar aqui. E vou pedir ao jovem Jader para orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas e pela vida do pastor Geraldo, que irá ministrar a palavra nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, em comunhão com o que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Que possamos contribuir para a Tua obra, Senhor, mas que realmente compreendamos qual é o sentido disso. E que não seja mera indulgências, mera forma de agir de forma litúrgica, religiosa. Que seja um estado que compreendamos que o Senhor é tão incrível, tão maravilhoso para com nossas vidas, que nos tirou de um estado de perdição completa e através da Sua graça maravilhosa, Senhor, nos salvou, Senhor. E que possamos compreender isso e através dessa compreensão realmente se viver a Tua vontade. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Geraldo. Graças e paz, irmãos. Estou testando hoje um microfone que a gente testou numa quarta-feira. A igreja já possuía e eu espero que tenha um bom resultado. Tomara. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2. Enquanto os irmãos estão abrindo, a Igreja de Jesus, de acordo com as normas do Novo Testamento, ela deve pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra ao mesmo tempo. E em Atos, a orientação é que o Evangelho seja pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
denominação batista nos dá esta oportunidade. E nessa questão de missões que nós estamos falando agora, missões nacionais, e nós falamos de missões durante todo o ano, hoje me pediram para o aviso da Praça de Comunhão, que é especificamente para missões. É promovido pela classe Olga Ribeiro. E boas novas, e para não errar, boas novas. E nós teremos comidas típicas, e nós teremos todo um incentivo para que os irmãos possam participar, e os irmãos participando da classe, da Praça de Comunhão, os irmãos estarão também contribuindo para missões. Então, mesmo que você não goste, mesmo que você esteja saciado, contribua com missões, participando hoje da Praça de Comunhão. Hoje pela manhã nós lançamos o desafio de contribuirmos com cestas básicas para serem entregues em Quinjingue, em 2 comunidades pobres de Quinjingue, Boa Vista e Malhadinha. E hoje pela manhã nós conseguimos 9 cestas básicas, só estão faltando 41. E nós esperamos que até o próximo final de semana, que é o limite temporal, nós consigamos essas 41 cestas básicas que nós iremos pessoalmente entregar. Iremos levar a palavra e o pão àquelas pessoas que tanto necessitam. Contamos com a ajuda missionária dos irmãos. Marcos 2, de 1 a 11, quem achou, diz: achei. Leiamos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca o vimos. Esse é um texto muito conhecido que pode ser encontrado nos sinóticos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Cidade de Cafarnaum é uma cidade que ficava a noroeste do Mar da Galileia, uma vila pequena. Na época de Jesus, essa cidade possuía no máximo 1.500 pessoas, na maioria pescadores, gente pobre, gente humilde. O nome Cafarnaum provavelmente vem de uma homenagem ao profeta Naum, Cafarnaum, que significa aldeia do consolo ou aldeia do conforto.
Jesus, ele morava em Cafarnaum. Jesus, ele conhecia o contexto local. E naquele ponto do ministério de Jesus, a sua fama já havia se espalhado de tal forma que já havia chegado na Fenícia, onde hoje se localiza o Líbano. Ele já estava famoso, não apenas pelas palavras de vida que ele falava, mas principalmente pelos milagres que ele realizava. Sabe, o consolo, o consolo e o conforto sempre vão acontecer onde Jesus está. A presença de Jesus em Cafarnaum fazia de Cafarnaum realmente um lugar de consolo e de conforto, como a presença de Jesus em Betesda, no lugar da misericórdia, fazia daquele lugar realmente o lugar da misericórdia. O consolo e o conforto vão acontecer onde a palavra de Jesus é pregada, onde nós somos desafiados a segui-lo. Lá em Cafarnaum ele escolheu discípulos. Lá em Cafarnaum ele operou muitos milagres. Foi lá em Cafarnaum, por exemplo, que ele curou a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que já estava morta aos olhos dos judeus. E Jairo era o maioral da sinagoga, os irmãos conhecem a história. Foi lá em Cafarnaum, na entrada de Cafarnaum, que uma mulher que sofria um fluxo de sangue foi silenciosamente no meio da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Foi lá em Cafarnaum que ele curou o servo do centurião romano. Foi no lugar de consolo que ele consolou. Foi no lugar de consolo, de conforto que ele confortou, e foi nas proximidades de Cafarnaum, no lugar chamado Monte das Beatitudes, não muito longe, perto, dá para ir a pé, que Jesus proferiu o seu mais belo sermão, aquele que é conhecido como a carta magna do cristianismo, o Sermão do Monte. Ele transformou aquele lugar no quartel-general do seu ministério. Ele viveu com intensidade o seu ministério no meio das pessoas pobres, das pessoas humildes, e fez daquele lugar o lugar mais conhecido do mundo, onde o evangelho é pregado. Cafarnaum, Galileia, são lembrados. Essa história, vai contar-nos a história de um paralítico que precisava estar com Jesus. Alguém que tinha a necessidade extrema de chegar perto de Jesus, mas por si só não tinha nenhuma condição de romper os obstáculos impostos pela multidão. Ele não podia fazer nada. Por isso, seus 4 amigos, ele possuía 4 amigos, resolveram subir no telhado, destelhar uma parte do telhado e fazer aquele paralítico descer deitado em sua cama. Aqueles 4 homens, eles sabiam que Jesus se compadeceria da dor que aquele paralítico estava sentindo. Eles sabiam que Jesus podia entender o que se passava dentro daquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus sempre se compadece daqueles que sofrem. Jesus sempre se compadece daqueles que possuem limitações por conta das dores do corpo e da alma. Jesus sempre se compadece daqueles que têm os corações quebrantados,
e tem os corações contritos. Porque Jesus é misericordioso. Sabe? Jesus continua nos dias de hoje, na noite de hoje, abraçando os inabraçáveis, acolhendo os inacolhíveis, amando incondicionalmente o pecador e o sofredor. Embora muitas vezes a multidão que o segue continue tentando impedir que os paralíticos tenham o acesso necessário a Jesus. Aqueles quatro homens não desistiram. Eles não retornaram, eles se recusaram a retornar para casa com um sentimento de fracasso, com um sonho morto dentro deles, cheios de culpa por não terem conseguido. As pessoas não os deixavam entrar, não os deixavam passar pela porta. A casa estava cheia. O que me encanta nessa história é que eles não tiveram vergonha de se expor. Eles não tiveram medo de buscar uma outra alternativa de acesso. Se não podiam entrar pela porta, tinha que haver um lugar. Então eles tiveram a ideia. Eles subiram no telhado. Só sobe no telhado, só destelha uma casa e só faz descer por aquele buraco um amigo, quem crê e quem ama. Aquilo parecia loucura para boa parte da multidão. Aquele ato causou prejuízos, porque a casa foi destelhada. Aquele ato causou prejuízos sociais àqueles homens, porque a imagem deles foi arranhada diante daquelas pessoas. Aquele ato causou conflitos emocionais dentro deles, porque eles até tomarem aquela decisão, com certeza eles conjecturaram, discutiram entre si, mas eles não tiveram vergonha. Quando a gente ama alguém, a gente não tem vergonha, a gente luta por esse alguém. Tempo atrás, a secretária da igreja me ligou e disse que alguém queria falar comigo. Eu já tinha algumas pessoas no final da tarde para conversar. E às vezes minha mulher não gosta muito porque eu não digo nunca não. E ela diz assim, mas desse jeito? Mas enquanto tem uma pessoa que precisa, eu não sei dormir sem atender. E era uma mãe desesperada. Mãe desesperada não tem vergonha de se expor. Mãe desesperada não tem limites para rasgar a vida. Aquela mulher então me procurou para falar do filho, para contar o drama do filho. E para falar do filho ela tinha que falar dela. E ela falou dela de uma forma tão aberta, sem me conhecer, de uma forma tão íntima, sem nunca ter olhado nos meus olhos, que eu fiquei estarrecido. E ela dizia que o filho era usuário de substâncias químicas. Ela havia descoberto naquela semana. E ela tinha ligado todos os fios e descoberto a causa de todos os problemas que ele estava vivendo.
mãe, pai, irmão, tem coragem de subir no telhado, tem coragem de abrir um buraco e tem coragem de quem ama. A única coisa que eu fiz ali, eu falei, olha, a gente vai orar. Porque humanamente falando, eu não posso fazer nada. Mas eu sei quem pode. Algum tempo atrás, ela mandou uma mensagem, agradecendo por aquela tarde e dizendo que ele já estava vivendo uma nova vida. Aqueles 4 homens não desistiram. Eles foram até o fim. Venceram os obstáculos porque tinham fé. E fé, quando usada com inteligência, produz um sentimento de urgência e de oportunidade. Fé é assim. O interessante é que enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, toda essa cena acontecia do lado de fora daquela casa, Jesus estava no interior da casa, reunido com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei e com seus discípulos, pregando a palavra. O povão se reunia no entorno da casa, cheio de necessidades, cheio de dores temporais, com problemas que focavam no imediato. Mas Jesus se concentrava nas palavras que rasgariam o tempo e alcançariam a eternidade, porque produzem ainda vida em todos os corações. E de repente, no meio dos seus ensinos, eu fico imaginando aquela cena, o teto se abre e desce uma cama. Creio que aqueles homens ficaram assustados. De repente, do lugar menos esperado, aparece um homem paralítico numa cama manobrada por 4 outros homens. O politicamente correto havia sido quebrado. A decência e a ordem haviam sido rompidas. O inesperado alterou completamente a ordem das coisas. E a ilustração de poder que Jesus precisava demonstrar acontecia. A Bíblia não fala do que Jesus estava ensinando, mas aquela ilustração real fazia o casamento com as suas palavras. Fico imaginando a perplexidade dos religiosos fariseus diante daquela cena. Fico imaginando a surpresa de todos que estavam ali. Eu sei, pela prática profissional, que em encontros com pessoas ditas importantes, existe todo um cerimonial e toda uma estrutura oculta que as pessoas comuns não percebem. Quando eu era bem novinho, eu sou novinho, mas eu era mais novinho, lá na CEPLAC, nós recebemos a presença de um ministro do interior no tempo do presidente Sarney, então tem muito tempo. Esse ministro, ele ia apenas almoçar, mas ele se perdeu no tempo, a comitiva se perdeu no tempo, e nós recebemos um recado que o almoço transformou-se em jantar, e ele iria dormir lá, porque lá nós possuíamos uma hospedaria. E eu estava, naquele dia, na responsabilidade daquela hospedaria e daquele restaurante. E de repente me chega a Polícia Federal,
muitos homens da Polícia Federal, e um falou para mim: nós vamos ali no carro pegar uns brinquedos. E aí eles foram lá e pegaram os brinquedos, metralhadoras, revólveres, cada arma que eu não sabia nem discernir. Eles cobriram com um terno e colocaram num lugar, um quarto que eu reservei, e eles me levaram lá no salão onde haveria o jantar e me disseram: nós queremos alguns lugares estratégicos que nós vamos ficar no meio da multidão. Vamos ficar aqui, vamos ficar ali. Nós queremos verificar a rota de fuga, nós queremos verificar quem entra e quem sai, mas ninguém precisa saber que nós estamos aqui. E quando começou o jantar, as pessoas iam chegando e eles estavam ali no meio do povo como convidados, e de repente chega um homem para falar com o ministro. Em questão de segundos, esse homem estava cercado, encostado na parede, e as pessoas olhavam e pensavam que eles estavam batendo papo. Ele tinha quebrado toda uma ordem estabelecida, porque ele queria falar com o ministro. Ali, dentro daquela casa, estava alguém que é maior do que todos os ministros, do que todos os presidentes, do que todos os imperadores, do que todos os reis. Ali, todo o cerimonial podia ser quebrado, porque o que ele mais gostava era de se relacionar com aqueles que precisavam. Então, quando aquela cama desce, a primeira coisa que o texto nos diz que Jesus observou foi a fé daqueles 4 amigos. Está escrito aí. A coragem de se expor por alguém a ponto de patrocinar aquela forma de entrada. Ele admirou-se da fé daqueles homens. E daí, quando se esperava que Jesus fosse focar na condição de paralisia física daquele homem, porque foi por isso que ele foi descido, para ser curado, ele surpreende a todos. Ele vai focar na principal necessidade do ser humano. Ele olha para aquele homem numa cama e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 5. Daquela forma, ele ia no ponto. Porque todos nós precisamos inicialmente do perdão dos nossos pecados. Aquela sentença emoldurava os seus ensinos. Porque as curas físicas que ele operava sempre foram sinais de maravilhas com efeito temporal, que atraíam pessoas, que faziam com que as pessoas chegassem até ele para que ele pudesse colocar nessas pessoas palavras de vida eterna. O que eu estou afirmando, e é bom a gente acreditar nisso, é que existem muitos paralíticos que correm livremente seus caminhos, porque em Jesus encontraram cura, perdão e liberdade dentro de si. Ao tempo em que existem muitos homens e mulheres que julgam-se perfeitos, mas que estão paralisados, petrificados dentro de si. Existem muitos paralíticos que andam, e muitos ditos perfeitos, completamente paralisados. Quase todos os dias temos encontros com gente assim. Paralíticos por conta de relacionamentos doentios vividos dentro de suas casas, com seus cônjuges, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os parentes.
Gente que não consegue sequer sonhar, porque não encontra mais forças para caminhar, mesmo que seja no sentido imaginário. Paralíticos, por causa da vida financeira, porque por ela se submete a humilhações sofridas com o patrão, com os pais, ou por causa da situação imposta pelo desemprego, que paralisa mesmo. Paralíticos, por causa das doenças da alma, do ódio, da mágoa, do ciúme inexplicável, do abandono, da solidão, das tristezas impostas pelas derrotas nos embates da vida, vivendo uma depressão que não se explica. Paralíticos por causa do pecado, por causa das consequências do pecado. Gente que tem até mesmo vergonha de pedir perdão por conta da secura espiritual do seu interior, que foi produzida pelos seus erros. Por isso, foi que olhando para dentro daquele homem, não apenas para a sua situação física, Jesus tratou da sua principal paralisia, o sentimento produzido pelo pecado. Ninguém sabia do interior daquele homem, nem os seus amigos, mas Jesus sabia, porque Jesus sabe. Ninguém se esconde do olhar de Jesus. João, quando vê Jesus glorificado no Apocalipse, diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Eu sei que posso estar falando para alguém assim nesta noite. Para alguém carregado de mágoa e de culpa. Para alguém que ri por fora, mas sangra por dentro. Eu sei que posso estar falando para gente que não consegue olhar no próprio olhar, no espelho, porque sabe o que fez, ou sofre pelo que fizeram consigo. Gente paralisada, porque não consegue perdoar. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, esse fardo que você carrega é muito pesado para você. Ele vai destruir o que resta da tua alma. Em nome de Jesus, deixa isso aos pés da cruz, para o teu bem. Deixa isso com Jesus. Ao observarem aquela cena, os escribas ficaram indignados por conta da suposta blasfêmia que eles julgavam que Jesus havia cometido por dizer-lhes, ou por dizer àquele homem: perdoados estão os teus pecados. Jesus conhecia também o coração deles. Para ele, Jesus podia tocar no temporal, no corpo, mas não podia tocar no eterno. Meus irmãos, o diabo nunca irá ficar irado pela cura do corpo de ninguém. Sabe por quê? Porque o corpo morre e volta ao pó. Isso nunca foi problema. Mas ele fica irado, o inferno inteiro treme quando ocorre a libertação de uma alma. Sabe por quê? Porque esse é um ato de consequências eternas. Porque por isso o céu se alegra. O sentimento que gritava os corações dos escribas, gritava: quem pode perdoar pecados senão Deus?
Embora naquele momento eles não vissem a divindade de Jesus, ele era o Deus encarnado que estava ali, se miscuindo naquelas realidades humanas para ministrar misericórdia e perdão. Em nosso tempo, em nossos dias, muitos ainda veem Jesus apenas como curandeiro, como milagreiro, como um anjo de luz, mas não conseguem ver Jesus, em Jesus, o Salvador da sua alma, aquele que através do sacrifício da cruz, conquistou o direito de perdoar pecados, porque se fez pecado em nosso lugar, por isso justifica todo pecador. Sim, sim, e eu digo isso para todo o universo ouvir, só Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra para nos dizer: perdoados estão os teus pecados, meus filhos. Por isso que ele usou a expressão no hebraico, que só aparece 8 vezes no Antigo Testamento. O perdão de Deus. A palavra que ele usou só podia ser usada por Deus. Isso incomodou os escribas. Meu filho, os teus pecados foram perdoados. Ele faz isso intencionalmente. Ele conhecia os seus ouvintes. E para coroar a autoridade daquele ato, ele vai além. Porque ele quis ir além. Porque ele é soberano. Quando ele quer, ele cura. Quando ele quer, ele levanta. Quando ele quer, ele toca no corpo. Ele abre os olhos. Versículo 10. Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Está escrito. Ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa, ou nunca tal vimos. Meu querido, talvez nesta noite, o Espírito Santo, de alguma forma, falou contigo, que está neste lugar. Ou em tantos outros lugares onde a minha voz alcança. Porque o culto é transmitido pela internet. Saiba, ou saibam, que Ele reservou este tempo de consolo e de conforto, esta Cafarnaum, para se encontrar contigo. E se isso aconteceu, entenda que assim como aquele paralítico foi levado por seus amigos até Jesus, você não está aqui por acaso. Jesus se importa contigo e quer te levantar de tudo o que te paralisa, de tudo o que te faz deficiente na vida. Não importa o tamanho da tua culpa, não importa o tamanho da tua mágoa, Ele perdoa, Ele restaura, Ele liberta e Ele cura. Sim, Ele quer te perdoar os teus pecados, zerar a tua conta, devolver a paz que você precisa para respirar o novo oxigênio de Deus. Mais que isso, Ele quer salvar a tua alma. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida com a tinta do sangue da cruz do Calvário.
Isso é muito mais que religião. É relação pessoal com Ele. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça e fechar os olhos em oração. Refletir sobre tudo o que foi dito. E se você quer orar comigo, e nessa oração dizer para Ele, para Jesus: perdoa os meus pecados, mora dentro de mim, salva a minha alma, dirige os meus passos, eu me entrego a Ti. Eu quero orar contigo. Eu peço para você só levantar sua mão, para que eu possa saber onde você está. Amém. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Amém. Amém. Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Lá atrás, amém. Amém. Tem lá atrás. Amém. Eu vou fazer o seguinte. Aqueles que nunca vieram, amém, nunca fizeram uma decisão dessa, nunca vieram aqui na frente orar, com essa intenção, amém, eu vou descer, eu quero orar com vocês, eu peço para vocês virem aqui orar comigo, não precisa ter vergonha, pode vir. Aqueles que levantaram a mão e que nunca vieram aqui na frente, pode vir. Pode vir, se você não levantou a mão. Aqueles que nunca vieram, aqueles que já vieram, não precisam. Eu vou orar por vocês onde vocês estiverem. Não é tu não? Rapaz, oramos por você tanto. Tem mais alguém? Se tiver, não fique com vergonha. Todas as pessoas que estão aqui, um dia já vieram à frente e fizeram isso. No meio desses que estão aqui, existe alguém que nós oramos durante muito tempo. Alguém que Deus poupou a vida, porque reservou esse momento para Ele. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui na minha frente. Fique aqui, Lima. Eu vou fazer uma oração, quero que vocês repitam comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Eu te peço que a o teu Espírito Santo viva em mim. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esses que estão aqui e por aqueles que ficaram porque não tiveram coragem de estar aqui. Nós te louvamos, Senhor,
porque é o teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando tu operas, ninguém impede. Aqui estão histórias de vidas, ó Pai, que precisam de um toque transformador. E hoje tiveram. Louvado seja o teu nome, Senhor. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, com a tinta do sangue aspergido na cruz, onde ninguém consegue apagar. Oh Deus, obrigado porque eles viveram esse momento em suas vidas, e porque pela tua palavra, pela confiança que temos na tua palavra, podemos dizer, agora eles são teus. Amém. Que a obra que começou agora possa continuar todos os dias das suas vidas, e que a santificação para ti jamais seja esquecida por eles. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Podeis sentar. Amém, amém. Eu quero fazer um convite especial. Está começando a falhar. Eu quero fazer um convite especial a todos vocês. No próximo sábado, também conhecido como dia 12/10, conhecido como Dia das Crianças e no mundo católico, o Dia da Padroeira do Brasil. Então, feriado. Nós estaremos aqui neste lugar, impreterivelmente às 19h30, iniciando um culto de gratidão por uma história que eu afirmo que foi escrita pelo dedo de Deus, que é a posse do pastor titular desta igreja. Quero dar um abraço caloroso em cada um de vocês, porque todos vocês fazem parte dessa história. Nós vamos encerrar o culto ministrando a bênção, mas eu quero que Betinha fique de pé, porque antes da bênção eu vou orar por Betinha. Fica de pé aí, Betinha. Aí, todo mundo conhece Betinha, né? Betinha de Dazo. Betinha vai embora essa semana e ela é uma pessoa muito querida nossa, querida demais. Fica aqui na frente, Betinha. Vamos orar, fiquemos todos de pé. O último aviso, já ia esquecendo, Jorge, me perdoe. Se você quer fazer parte da equipe da recepção, do ministério da recepção, já frequenta a igreja, e você quer servir ao Senhor, adorar ao Senhor, com os teus talentos, com o teu serviço, no próximo dia 27 nós teremos uma reunião com a equipe da recepção às 17 horas, e você pode vir e se apresentar a George, ele está ali no fundo. É só vir aqui dia 27 às 17 horas, que você será bem recepcionado, bem recebido, bem instruído, e vai ser capacitado para servir a Deus. Senhor, nós te louvamos pela vida de Betinha, por tudo que tu fizestes através dela, de Judá, da sua família, aqui neste lugar. Como é bom recebê-la e lembrar, ó Pai, das alegrias que vivemos. Lembrar como tu tens utilizado a tua serva, ó Deus, para a glória do teu nome. Como ela é especial para a gente, Senhor. Como ela é importante para a gente. Nós te louvamos porque tu tens dado saúde e disposição a Betinha, a liberdade para ir e vir. Isso é muito bom. Continua abençoando Betinha, os seus filhos, a sua história. Que ela tenha uma boa viagem, ó Pai, que ela possa ser guiada pelos teus anjos, protegida por ti, e chegar à sua casa em paz. Em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus os abençoe. Abrace pelo menos 3 pessoas. Uma semana abençoada. Praça de comunhão.